Na última UFRJ em Vídeo do ano, você vai ver. Literatura e música popular estão entre os temas dos eventos que o Circuito UFRJ traz para você. O Hospital Universitário utiliza a informática para tratar pacientes com danos cerebrais. Estresse e ansiedade são algumas das doenças da modernidade. Será que você sofre com alguma delas? Assista a nossa matéria e saiba como se tratar. Qual a situação dos cursos de Direito no Brasil? Entrevistamos alguns especialistas para falar sobre o assunto. É o que você vê agora na UFRJ em Vídeo. Proliferação dos cursos de direito com fácil acesso à graduação, estudantes mal preparados e elevados índices de reprovação no exame da ordem. Este é o panorama do ensino jurídico no Brasil. Para discutirmos estas questões, conversamos com o presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Dr. Wadi Nemer, a diretora da Faculdade de Direito da UFRJ, professora Juliana Magalhães, e o estudante Tiago. Infelizmente, do nosso ponto de vista, o Ministério da Educação, no correr dos tempos, não tem tido o rigor necessário para, na hora de autorizar a criação desses cursos. Do nosso ponto de vista, há ingerências políticas, né? Há conglomerados educacionais aí que pertencem a parlamentares, né? Direto ou indiretamente, né? Há interesses políticos nessa criação de alguns desses cursos, né? E isso acaba, parece, influenciando, né, na decisão do MEC na hora de autorizar, né, o funcionamento desses cursos. O ministro Haddad quer mudar, né, nos garantiu que quer mudar esse tipo de comportamento, nos afiançou a nós, presidentes da OAB das diversas seccionais e ao presidente do Conselho Federal, de que daqui para frente o MEC vai estabelecer rigor no momento da autorização desses cursos, vai exercer uma fiscalização rigorosa sobre esses cursos, que pode, inclusive, levar, segundo o próprio ministro, ao fechamento de alguns desses cursos, que não apresentarem os requisitos mínimos exigidos, que se considerem, né, recomendáveis para que uma faculdade de Direito funcione com adequação. Para você abrir um curso de Direito no Brasil, você precisa ter os professores dos 2 primeiros anos. Então, com 5, 6 professores, você já garante aulas nos 2 primeiros anos do curso, nos 4 primeiros períodos. Você precisa de 3.000 livros. Qualquer biblioteca de um razoável estudioso tem 3.000 livros. Assim. Então, assim, os requisitos formais que são exigidos pelo Ministério da Educação são requisitos muito fáceis de serem alcançados. E, sobretudo, quando a instituição que se propõe a abrir um curso de Direito tem recursos. Eu fui avaliadora do MEC durante quase 10 anos. Nós íamos fazer as avaliações e nos deparávamos com os mesmos projetos pedagógicos. Todos os cursos de Direito no Brasil têm um perfil humanista, crítico, reflexivo, porque o papel comporta tudo, mas a realidade é bem diferente. Hoje a gente tem diversas universidades que não se propõem a pesquisar, né, não se propõem a dar um ensino crítico ao aluno, se propõem a preparar ele para responder certas questões. É um pouco como a gente via no ensino médio, que adestra a pessoa para o vestibular. Eu conheço algumas pessoas que estudam em outras instituições, na sua maioria, as particulares têm esse perfil de te dar um ensino para você responder questionários. Na minha época, eu me formei na UFMG, eu fiz um ótimo curso de Direito, né? Tive uma graduação muito boa, e fiz um péssimo exame da OAB. Nós fazíamos o exame na própria faculdade, era uma bagunça, porque tínhamos feito a prática na faculdade. Quando o exame de ordem passou a ser elaborado, né, exclusivamente por nós, esse índice de aprovação desceu verticalmente, né, desceu para 8%, 10%, é a nossa média aqui de aprovação. Eu não me sinto feliz com isso. Os índices de reprovação incidem mesmo na péssima qualidade da instituição, ela sendo dogmática ou não, né? O exame da ordem agora tem apertado, tem ficado um pouco mais difícil, e as instituições não estão dando condição a esses alunos de conseguir passar no exame de ordem. Mas nós não podemos arredar desse caminho, nós não podemos desviar desse caminho.
porque nós não aceitamos que a profissão de advogado ela tem a marca da desqualificação, né? Vira e torna, nós vemos aí em noticiários profissionais completamente despreparados que causam sérios prejuízos aos seus clientes, profissionais despreparados, inclusive do ponto de vista ético, né? O que o torna presa fácil para atividades outras que não a atividade da advocacia, atividades ilícitas. Os alunos de direito se preocupam muito em estudar a lei depois que ela é promulgada, mas não se preocupam com, por exemplo, o jogo político anterior à lei ser promulgada, como é que são feitos os artigos. Não os artigos, mas como é que é feito assim, o espírito da lei, né? E isso a gente não estuda aqui. Isso aqui a gente, por enquanto, não estuda aqui. A gente está com uma proposta aí de reestruturação da grade curricular na Faculdade de Direito da UFRJ que se propõe a dar um ensino mais crítico, um ensino mais científico, mais crítico e não só dogmático. O direito, que pode parecer uma ciência muito técnica, na verdade é uma ciência super complexa, né? Eu digo sempre para os meus alunos, olha, não adianta conhecer a lei, não adianta conhecer os códigos, o direito exige muito mais do que isso, tem que ter uma formação teórica sólida, tem que ter uma capacidade de pensar os problemas do nosso tempo, do nosso país, senão você não vai conseguir ser um operador jurídico que se destaque, né? Hoje, as exigências para um bom profissional do direito, elas são muito elevadas, né? Então as pessoas têm que estar se qualificando sempre mais. Essas pessoas se formam e não conseguem uma colocação, né? Nem aprovação nos concursos públicos, nem aprovação no exame da OAB, nem colocação no mercado da profissão, então saem iludidas, quer dizer, tem um diploma, mas não tem a menor capacidade de exercer a profissão. O exame de ordem, ele acaba refletindo isso, né? As faculdades de direito tradicionais são as que mais aprovam, né? As públicas e algumas particulares, né? Aquelas mais antigas, não as que hoje ingressaram nesse esquema mercantil, né, de busca de lucro fácil na educação. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma lista com o nome de 87 instituições que receberam o selo de qualidade OAB Recomenda. Este selo é concedido aos cursos de direito que apresentam uma regularidade de funcionamento e uma boa qualidade de ensino. A OAB ela elabora um ranking, né, dos cursos que lograram uma maior aprovação no exame de ordem, e a partir daí ela confere esse selo de qualidade, né? Não é exatamente a avaliação que o MEC faz, né? Mas o resultado do exame de ordem, né, uma bússola segura no sentido de que aquele curso é bom ou é ruim. A exigência do mercado de trabalho dita o ritmo do estilo de vida da maioria das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos. Lazer, alimentação, prática de exercícios físicos são apenas algumas das atividades que têm cada vez menos prioridade na luta contra o tempo. Somados às predisposições genéticas, esses fatores são as principais causas das chamadas doenças da modernidade. Doenças da modernidade, na verdade, já existem há muito tempo. O que acontece é que, a partir do século XX, né, do início do século XX, elas começaram a se tornar mais frequentes em função das grandes mudanças que ocorreram nos hábitos, nos estilos de vida das pessoas, nas questões econômicas, que fizeram com que houvesse grandes modificações no nosso padrão de alimentação, de atividade física, de relacionamentos sociais, nos padrões comerciais, que levaram então ao surgimento ou, na verdade, ao aumento da prevalência dessas doenças nas populações, particularmente nas populações urbanas. Há muito tempo atrás, as doenças que matavam mais eram as infecto-contagiosas. Em função de todo o avanço científico, essas doenças não são as que estão matando mais. As doenças que estão matando mais agora são as doenças crônico-degenerativas. A hipertensão arterial, a doença coronariana, o diabetes, a obesidade. Muitas vezes, algumas doenças físicas têm como um dos seus contribuintes para o desenvolvimento, manutenção e agravamento,
esses transtornos psicológicos, as questões emocionais, o estresse. O que você acha? Que os homens ou as mulheres são mais estressados hoje em dia? Acho que ultimamente mesmo os homens. Os homens. Eu acredito que sejam os homens. Com certeza os homens, né? Essas doenças, elas estão acometendo toda a população. Por isso que elas são um grande problema de saúde pública em nível mundial, porque elas não estão restritas a um determinado grupo, a um determinado gênero ou uma determinada classe social. Não quer dizer que numa classe vai ter mais estresse que outras. Os estressores são diferentes e as pessoas ou estão preparadas ou não para lidar com aqueles estressores. Praticar exercícios físicos regularmente. Manter uma alimentação saudável, que inclua verduras, frutas e legumes, e reservar mais tempo para as refeições e para as atividades de lazer são algumas das medidas que previnem essas doenças. Você tem alguma técnica própria de relaxamento? Tenho. Qual é? Sair um pouco desse ambiente e se repousar num lugar mais tranquilo, pescar, uma boa opção. Só tomar banho, só debaixo do chuveiro. Olha, eu aprendi na yoga a respirar. Inspirar e relaxar. Isso para mim é ótimo. Para as pessoas que já apresentam sintomas de algumas dessas doenças ou que preferem procurar ajuda, existe um tratamento na área da psicologia da saúde, conhecido como treino do controle do estresse. Partindo do princípio que a palavra estresse vem da engenharia, que significa o quanto que uma ponte aguenta até ela quebrar, até ela partir, esse tratamento ele é desenvolvido em cima dessa ideia, ou seja, eliminar o excesso de peso que existe em cima dessa ponte e fortalecer os pilares da ponte. Imagine uma ponte cheia de caminhões que você pode tirar um caminhão, já melhora. E agora fortalecer os pilares, que são 4. Um dos pilares é o relaxamento, técnicas de relaxamento, também a orientação nutricional, porque a pessoa, quando ela está estressada, ela desgasta muitos nutrientes, então ela fica mais vulnerável, fica mais fragilizada. O outro pilar é a atividade física, que a pessoa, tendo atividade física regular, também pode ter uma alteração fisiológica que pode favorecer. E o quarto pilar, o pilar psicológico em si, que vai envolver trabalhar as fontes internas de estresse daquele indivíduo. Exemplo, ansiedade, aprender a controlar a ansiedade. Às vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com frustração. É importante aprender a lidar com frustração, porque no mundo atual, a todo momento nós somos frustrados. O que a gente precisa é de uma mudança de paradigma, é uma mudança de compreensão sobre o significado da nossa saúde. E entender a saúde não apenas como a ausência de alguma doença física, mas a saúde como o acesso a emprego, o acesso a saneamento básico, acesso à educação, acesso à qualidade de vida, acesso a tempo de lazer. Não se preocupar com tudo, é não deixar de ter responsabilidade. Agora, do momento em que eu começo a entrar naquela euforia, naquela agonia, naquela situação na qual eu tenho que resolver tudo correndo, eu tenho que ser agora, tem que ser neste momento, aí realmente fica muito difícil, não vai ter exercício que vai dar jeito, não vai ter yoga que vai dar jeito, porque é uma questão de postura social, de postura cultural. Há 3 anos, o Laboratório de Neuropsicologia e Cognição do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho atende pacientes que sofreram acidente vascular cerebral e traumatismo crânioencefálico. Os pacientes primeiramente são avaliados, como eu te falei, né, para saber o estado em que eles estão, que sequelas eles apresentam, né, que déficits eles têm, qual é a dificuldade que eles têm qual é a sua queixa, o que você acha mais difícil fazer no dia a dia. E muitas vezes o paciente não consegue nem verbalizar essa queixa, né, porque ele não tem muita... ele perde a capacidade de perceber até o que a doença fez com ele. Então a família que vai verbalizar, que vai falar disso. E a gente vai focar, vai avaliar esse paciente, vai ver os déficits que ele tem na área de memória, né, atenção, capacidade de planejamento, raciocínio abstrato, linguagem. Quando você achar que já memorizou, aperta OK. Nós criamos um software, eu e a professora Rosa Esteves da UERJ, onde os pacientes vão treinar atenção e memória no computador. O computador dá essa motivação para o paciente, porque ele vê que a cada semana vai ficando mais fácil, que ele vai... além dele estar conhecendo mais, né, o uso do computador, tem essa questão da motivação. Como é que eu vou treinar a memória desse paciente? Então, por exemplo, de uma maneira que não seja afastada da realidade dele.
Então, nós criamos um supermercado virtual. Ele entra no mercado, ele encontra os mesmos produtos que nós encontramos nas prateleiras do mercado, com as mesmas marcas, tá? Aí ele recebe uma listinha de compras, que vai variar, assim, esse grau de complexidade da tarefa vai variar em função do grau de impedimento que o paciente tenha. Foi fácil até, né, Eduardo? Você está foda. O telefone daqui do laboratório é 2562-2233. Meu e-mail é o meu e-mail do HU, né? lidiacardoso@hucff.frj.br. No dia 19 de dezembro, os professores da Faculdade de Letras Luiz Edmundo Bolsas e Flora de Paoli Faria lançam o livro Corpos Letrados, Corpos Viajantes, pela editora Confraria do Vento. O lançamento acontece às 8 da noite no Bar Belmonte, que fica na Rua Jardim Botânico, 617. A Companhia Folclórica da UFRJ convida a todos para o Encontro de Reisados Natal Brasileiro, que acontece de 19 a 21 de dezembro no Centro Cultural Banco do Brasil. Folia de Reis, Sagrada Família da Mangueira e Pastoril Céu na Terra são alguns dos convidados para a festa que acontece às 5 da tarde. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista, que tem o objetivo de revelar talentos, estimular a pesquisa e investir em estudantes e profissionais que buscam alternativas para os problemas brasileiros. Os interessados têm até o dia 21 de dezembro para se inscrever no site www.jovemcientista.cnpq.br.